Oi, gente. Vamos iniciar nossa revisão para a prova de história aqui nesse clima junino, né? Entramos no mês de junho, então vamos iniciar essa revisão com o tema junino. Oi, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês hoje as questões que eu passei de revisão para a prova. Então eu vou comentar um pouquinho, já coloquei lá no grupo a correção, certo? Em PDF, todo mundo já teve acesso, eu espero. E vou comentar um pouquinho para fixar melhor o conteúdo na cabecinha de vocês, ok? Bora lá. O que foi o absolutismo, né? A gente entra no iluminismo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que dar uma retomada no absolutismo, porque o iluminismo vai lutar contra o absolutismo. Então o absolutismo ele foi um regime político, né? Na Europa, onde o rei tinha poderes quase absolutos. Né? O rei tinha uma grande concentração de poder em sua mão, né? E acreditava-se, né, por absolutismo, né, que Deus quem teria dado todo esse poder aos reis. Então ninguém podia criticar o rei, ninguém podia ir contra ao pensamento que esse rei defendia, né? Já que é como se ele fosse quase Deus na Terra. E o iluminismo vai surgir justamente para criticar esse antigo regime. Quando a gente fala de antigo regime, a gente está falando do absolutismo, né? Essa forma de poder exercida pelos reis nesse contexto. A questão 2 diz o seguinte: caracterize o iluminismo. Está pedindo para você dar as principais características do iluminismo, né? Então, a principal característica do iluminismo vai ser bem parecido com o Renascimento. Lembra o Renascimento, né? Porque vai pregar o uso da razão, né? O uso do pensamento científico, do pensamento racional. E vai criticar, vai ser conhecido também por criticar o antigo regime, né? Então, o iluminismo, os iluministas, eles vão bater muito contra o antigo regime, contra o absolutismo. Vão criticar ferrenhamente, né? E vão lutar por liberdades. Que liberdades são essas? Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de comércio. Seria a liberdade econômica, né? Questão 3. O que os iluministas defendiam? Então, eles defendiam justamente isso que o caracteriza. O uso da razão, a tolerância, você aprender a tolerar coisas diferentes da sua, pensamento diferente do seu, religião diferente da sua, né? Eles defendiam também a liberdade religiosa, que eu já falei para vocês, a liberdade política, a liberdade de expressão, defendiam a extinção da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Eles vão dizer que todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento, que o conhecimento é a luz do mundo, é quem vai salvar, quem vai levar o ser humano ao progresso, ao desenvolvimento. Entre outros pontos. Esses são os principais pontos defendidos pelo movimento iluminista. Aqui a gente tem outra questão. O que pregavam os teóricos abaixo? Aí eu coloquei aqui 3, eu escolhi 3. Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Voltaire ele vai defender o seguinte, ele vai defender principalmente, ele defende várias coisas, né? Não vou colocar tudo aqui para vocês, mas principalmente a liberdade de expressão e reformas educacionais. Ele vai dizer que a educação ela tem que estudar mais a ciência, a matemática, o corpo do ser humano tem que ser estudado, eles vão defender isso, né? Vão dizer o seguinte: a fé ela não salva ninguém no sentido físico, né? A fé ela não salva uma pessoa que está doente de peste. Quem vai salvar alguém que está doente de peste vai ser a ciência, que vai estudar o porquê que as pessoas se contaminam, os possíveis medicamentos, né? Enfim. Montesquieu, ele vai criticar ferrenhamente o absolutismo, né? E vai propor a divisão dos poderes, a divisão do poder. Ele vai dizer, não, o poder não pode ficar nas mãos de uma única pessoa que é o rei. Esse poder ele tem que ser dividido. Então ele vai propor a divisão em 3 poderes. Seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que é a forma que nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela está organizada hoje, com essa divisão de poderes, certo? Então a gente percebe que nossos dias, que nossa atualidade, que nossa vida, ela ainda é bastante influenciada pelo movimento iluminista, lá no século XVIII, né? Rousseau vai dizer o seguinte, que o verdadeiro soberano do poder é o povo. Ele
vai dizer que o poder não é do rei, ele vai dizer que o poder é do povo. Então o rei, ele não governa para si próprio, ele governa para todo mundo, ele é como se fosse um funcionário do povo. Então ele tem que atender aos anseios da maior parte da população, né? Vamos lá para outro conteúdo, que é esse aqui. Eu vou falar até um pouquinho do conteúdo em si para vocês, né? Que é sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente tem hoje, é uma nação, um país, um dos países mais ricos do mundo, mas ele, assim como o Brasil, ele também foi colônia. O Brasil foi colônia de quem? De Portugal, por isso nós falamos português. A Argentina, Paraguai, por exemplo, foram colônias da Espanha, por isso eles falam espanhol. Lá nos Estados Unidos, eram colônias inglesas, eram 13 colônias da Inglaterra. E essas colônias chegam em determinado momento que vão ter conflito de interesse com a Inglaterra, com os ingleses, e vão se tornar independentes, certo? Lá em 1776, eles vão se declarar independentes e vão formar uma nação, que é, no caso aí, a gente tem a formação dos Estados Unidos. Até o nome, né? Estados Unidos, porque se deu a partir da união das 13 colônias inglesas na América. Então, bora lá. As colônias inglesas na América, o atual Estados Unidos, né, foram influenciadas pelos iluministas? Sim ou não? Sim, né? Esses ideais de liberdade que os iluministas tanto pregavam, eles influenciaram vários movimentos libertários ao longo do mundo. Por exemplo, no processo de independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, que nós ainda vamos estudar. Então, a questão 6 diz o seguinte: fale sobre o processo de independência das colônias inglesas na América. Então, em 1776, os habitantes dessas 13 colônias, eles se rebelaram contra a Inglaterra e se declararam independentes, né? A Inglaterra não aceitou, a princípio, essa declaração de independência e houve um conflito, uma guerra, no caso, né, entre a Inglaterra e a recém-formada nação, no caso dos Estados Unidos. Então essa guerra vai ter como vitorioso os Estados Unidos, a Inglaterra perde, e aí os Estados Unidos seguem de forma independente, seguem enquanto a nação livre e não como colônia inglesa, né? Então pronto, por hoje é só. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, qualquer dúvida sobre alguma das questões, vocês podem falar comigo no privado que eu vou dar uma ajudinha a vocês, tá bom? Um abraço e tchau!